Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, meus irmãos. Bom estarmos juntos aqui novamente, às quartas-feiras, para dar continuidade nos nossos estudos na segunda carta de João. Vamos retomar e daqui para frente a gente vai engatar aí uma sequência para ir avançando nos nossos estudos. Deixa eu relembrar a você o que nós temos aprendido aqui nessa carta. Nós temos aprendido que a verdade ela é a realidade mais importante da vida e é a esfera de existência da vida cristã. A verdade permeia tudo aquilo que nós, como cristãos, fazemos. Abrange todas as áreas da nossa vida, governa todo o pensamento e procedimento da vida de um cristão. E isso, eu já mostrei a vocês, é claramente percebido nos primeiros 4 versículos desta carta. Porque João, ele relaciona a verdade com a vida cristã aqui de 4 maneiras. E eu, pelo menos, comecei a mostrar isso a vocês. E essas 4 maneiras particulares que João enfatiza aqui, a dimensão, a penetrabilidade, o domínio da verdade na vida dos verdadeiros crentes, ele faz isso preparando o terreno, por assim dizer, para fazer um contraste com o domínio da mentira na vida dos falsos cristãos e pastores mentirosos que estavam assediando, atacando os cristãos ali da Ásia Menor, as igrejas debaixo de quem João, estavam debaixo, da liderança de João. Nós já vimos no versículo 1, na parte B, que primeiramente a verdade une os crentes. Depois, no versículo 2, nós vimos que a verdade habita nos crentes. E em seguida, no versículo 3, nós consideramos o terceiro aspecto. A verdade abençoa os crentes. E hoje nós vamos ver o 4º aspecto da existência cristã no ambiente da verdade. Vamos ler juntos o versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Vamos ao Senhor em oração, pedir a graça dele para esse momento. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a tua igreja está aqui reunida, e o Senhor aprecia muito esse momento, é um momento santo, sagrado aos teus olhos, e o Senhor está no nosso meio, o Senhor está presente, e o Senhor quer falar conosco, particularmente, individualmente, de uma maneira especial, por meio da tua palavra. Por isso eu rogo para que o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor já me deu, e ajude os meus irmãos a receber humildemente a tua palavra como ela deve ser recebida, como de fato é, como palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. O 4º aspecto da existência cristã no ambiente da verdade, de acordo com João, é que a verdade controla os crentes. Até aqui, nós já vimos que João foi bastante enfático a respeito do seu compromisso com a verdade. Ele enfatizou que a verdade une os crentes, permanece nos crentes, abençoa os crentes, e isso é exclusividade dos crentes, no que ele também se inclui aqui. Não é de se estranhar, portanto, que um homem tão comprometido com a verdade, como o era João, tenha dito que ficou muito feliz, muito alegre, ao encontrar os filhos da senhora andando na verdade. Talvez ele tenha encontrado os filhos da senhora pessoalmente em algum lugar, ou tenha ouvido boas notícias de que os filhos da senhora estavam andando na verdade através da irmã da senhora, com quem ele parece ter encontrado, de acordo com o versículo 13, aí de 2 João. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Daí a razão de João escrever uma carta à senhora, para expressar a sua grande alegria, porque os filhos dela estavam andando, estavam caminhando na verdade.
E principalmente para encorajar a senhora a continuar andando na verdade, assim como seus filhos e todos aqueles que conhecem a verdade, ao invés de acolher falsos missionários, como ao que parece ela estava fazendo aqui nesse contexto. E ao falar de sua alegria por causa dos crentes obedientes, João aqui, meus irmãos, ele está sendo novamente enfático. No original grego, no português a gente perde um pouco da força do que João quis dizer. Mas no grego ele está dizendo que ele sentiu uma alegria superlativa, uma alegria em um grau extremo, em uma medida excessivamente além dos limites normais, quando ele encontrou algum dos filhos crentes da senhora eleita. João ele estava exuberante com o fato da verdade ser obedecida. O apóstolo, meus irmãos, era um homem inteiramente controlado pela verdade. E por isso ele alegrava-se grandemente quando ele tomava conhecimento de que outros crentes também, assim como ele, estavam sob o controle da verdade. Na realidade, ele chegou até a dizer em 3 João, versículo 4, avance uma página, que essa era a sua maior alegria. Olha o que João diz, 3 João, verso 4, capítulo único, verso 4. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Davi, o rei Davi, diz praticamente a mesma coisa que João, que todo o prazer dele definia-se em estar na companhia de pessoas santas, de pessoas que amam a verdade. Ele diz no Salmo, capítulo 16, verso 3, confira esse texto, Salmo de número 16, versículo 3. Salmo 16, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: quanto aos santos que há na terra, digo, são eles os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Meus irmãos, é por causa de textos como esse, de salmos, textos como esse salmo aqui, que eu não consigo entender, compreender. Para mim é ilógico, é irracional. Como alguém que se diz crente experimenta mais alegria na presença de ímpios do que na presença de crentes? Como pode um verdadeiro crente cultivar uma amizade íntima com ímpios, mas evitar relacionamento com os crentes? Como pode um crente sério, um crente genuíno, priorizar frequentemente uma saidinha com os amigos no domingo do que se reunir, ao invés de se reunir como igreja, para adorar a Deus? Não consigo entender isso com base em textos como esse aqui, como o Salmo de número 16. O apóstolo Paulo, assim como Davi, ele também expressava grande alegria por causa do compromisso espiritual dos crentes, por causa do progresso deles na fé. Ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 8, vá a Romanos, vamos conferindo aqui alguns textos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Eu recomendo que você vá conferindo os textos para que você veja, olhe por trás da harmonia daquilo que a Escritura ensina, um único autor, Deus. Você vai ver que a Escritura tem um único autor e como o ensino da Escritura, o pensamento de Deus aqui é harmônico. Olha só Romanos 1:8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está exultando aqui no bom testemunho dos romanos. Paulo também manifesta a exultação dele por causa do compromisso cristão dos crentes filipenses. E ele faz isso expressando-se em termos semelhantes ao de João. Olha Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ele é praticamente a mesma coisa que diz João aqui em Filipenses 4, 10. A mesma expressão, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. E aí, olha só mais um exemplo ainda, o apóstolo grandemente alegre, por causa do compromisso espiritual dos novos convertidos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 19 e 20. 1 Tessalonicenses 1,
versos 19 e 20. Diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E aí, mais adiante nessa carta, o apóstolo faz uma pergunta retórica aos crentes de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, verso 9, ele diz assim, pergunta retoricamente: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? E o próprio Jesus, meus irmãos, após contar a parábola da ovelha perdida em Lucas 15, ele disse que até os céus, até os seres angelicais, os anjos de Deus, alegram-se grandemente por causa de um pecador restaurado das ruínas do pecado e do próprio pecado para andar na verdade. Então vocês conhecem muito bem esse texto. Surpreende-me, no entanto, que alguns crentes, meus irmãos, às vezes velhos de guerra, critiquem e escarneçam de outros crentes que lutam para andar na verdade. Certa vez eu recebi no gabinete um jovem que ele estava um pouco desanimado, um tanto quanto desencorajado, entristecido, não se sentindo estimulado, porque, segundo ele foi desencorajado por outros jovens, enquanto ele estava lutando para obedecer a Deus, lutando contra o pecado. E essa ocasião em que ele se sentiu desencorajado foi quando ele se posicionou contra gracejos indevidos, inconvenientes e maliciosos, e então confrontaram ele dizendo o seguinte: quer dizer que agora tu queres ser o santarrão, queres ser o puritano. Agora eu pergunto, desde quando, meus irmãos, a santidade ela deixou de ser uma virtude desejável para os crentes? Desde quando o pecado ele deixou de ser odioso aos crentes? Desde quando, nesse caso em particular, foi revogado Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Está aqui o padrão: não vai edificar, não vai transmitir graça, fica calado, não fala, não transmita isso às pessoas. Tem pessoas eternas do seu lado, o que você falar impacta a vida das pessoas para a eternidade. Então, se o pensamento vier à mente, suprima ele, não deixe que saia pela sua boca, se não for transmitir graça. Lembro-me também de uma ocasião infeliz, meus irmãos, quando eu era novo convertido, no ano da minha conversão, cheio de ânimo, cheio de alegria, vontade de obedecer a Deus, e um crente antigo me abordou aqui na entrada da igreja e perguntou-me como estava indo a minha vida cristã. E eu disse a ele o que Deus estava fazendo na minha vida, como Deus estava trabalhando na minha vida até ali, e as oportunidades que Ele estava me dando para evangelizar a moradores de rua, junto com outros jovens da igreja, oportunidade de serviço na igreja, aí fora. Então ele olhou nos meus olhos e disse o seguinte: isso é fogo de novo convertido, logo vai passar. Eu também era assim no início. Meus irmãos, que balde de água fria com ácido sulfúrico, que azedume no coração. Infelizmente hoje é ele quem não está na igreja. Mas quem tem o céu na alma, como Davi, João e Paulo, não terá outro sentimento, meus irmãos, senão extrema alegria por causa daqueles que buscam conduzir suas vidas em conformidade com a verdade do Evangelho. Que outra coisa poderia sentir, que outra afeição poderia experimentar alguém inteiramente controlado pela verdade, em cujo coração há afeições celestes e zelo divino pelo Evangelho? Que outra coisa poderia experimentar alguém que tem o céu na alma? Que direito temos nós de cultivar afeições e disposições diferentes das de Davi, Paulo, João e dos anjos de Deus em relação àqueles que andam na verdade? Quem é controlado pela verdade, regozija-se quando a verdade é obedecida. Regozija-se por causa daqueles que obedecem à verdade. Quando a verdade é obedecida, a alegria dos céus enche o coração daqueles que amam a verdade na terra.
Deixa eu pressionar um pouco mais esse ponto e expressá-lo de uma outra forma aqui, porque eu desejo que isso fique claro, fixo nas nossas mentes. Os que andam na verdade, meus irmãos, jamais devem ser motivo de incômodo, aborrecimento, desprezo, inveja ou qualquer outro sentimento negativo por parte dos crentes. Na realidade, o que incomoda João e deve incomodar todos nós é o falso ensino e o pecado. É isso que deve ser a razão do nosso incômodo na igreja. Quem é controlado pela verdade não se alegra de maneira nenhuma com o pecado e o engano. Quem é controlado pela verdade odeia a mentira e o pecado como Deus os odeia. O indivíduo controlado pela verdade tem sentimentos divinos no seu coração. Ele sente como Deus sente. A vida e as afeições de Deus estão na sua alma. Ele compartilha algo da natureza divina nele. Se Deus não se alegra com algo, ele também não pode se alegrar. E nós devemos nos entristecer profundamente por causa daqueles que andam no pecado e andam também no erro religioso. Porque é assim que Deus se sente. É isso que Deus se entristece quando Ele vê os seus filhos, de alguma maneira, andando no erro, no engano, andando na mentira. E a gente vê o exato oposto aqui no sentimento do velho pastor João. Olha só para você ver como Deus se sente. Olha Isaías capítulo 9, versículo 17. Isaías capítulo 9, versículo 17. Isaías 9,17 diz assim: Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois são todos hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Deus não se alegra com a hipocrisia, com o engano, com o pecado. Quem é controlado pela verdade não se alegra por causa de e junto com aqueles que, dizendo-se crentes, têm atitudes ímpias e vivem na prática do pecado e no engano religioso. Conta-se uma história da infância do grande pregador batista Charles Spurgeon, quando ele morava com o seu avô, que era pastor. Um dos membros da igreja que o avô dele pastoreava costumava abusar de álcool e consumo de drogas, diversões mundanas. Certo dia, o jovem Spurgeon, que ainda morava com seu avô na época, invadiu um bar onde esse homem estava e disse a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Sentado com um ímpio, e você é membro de uma igreja partindo o coração do seu pastor. Tenho vergonha de você. Eu não partiria o coração do meu pastor, tenho certeza, disse Spurgeon a ele. Então o bêbado largou sua cerveja, fugiu do bar e caiu em arrependimento. E não demorou muito para que o homem aparecesse na casa do avô de Spurgeon, pedindo perdão e prometendo nunca mais entristecer o velho pastor. A esta altura, deixa eu perguntar a você, como vai a sua vida? Você poderia ser encontrado andando na verdade? Você poderia ser encontrado na companhia, junto com aqueles que andam na verdade? Se seus pastores o encontrassem distante de casa, como João encontrou os filhos da senhora, poderiam dizer de você: fico profundamente alegre em saber, meu filho, que você está andando na verdade. Isso poderia ser dito ao seu respeito? Você alegra-se com os que andam na verdade? Você entristece-se por causa dos que andam no pecado e compactuam com a mentira? Ou a sua atitude é de cumplicidade e omissão? Ou você incomoda-se com os que obedecem à verdade e alegra-se por causa dos que andam no pecado? Ou você é daqueles que dizem para aqueles que querem obedecer à verdade, esse jargão furado: você quer ser puritano agora? Quer dizer que você quer ser o santarrão, melhor do que todo mundo? Essa desculpa não cola mais para aqueles que querem andar na mentira e no pecado.
Os crentes genuínos fazem parte apenas de um grupo, meus irmãos, compõem apenas o partido dos que andam na verdade e que se alegram por causa de todos aqueles que igualmente andam na verdade. Você poderia sentar-se junto com Davi, Paulo, João e Spurgeon e ter algum assunto com eles? Ou essas pessoas seriam puritanas demais, santarronas e odiosas? Será que a companhia delas seria suportável para quem anda na mentira? Agora eu quero dar ênfase ao fato que João ficou extremamente alegre, meus irmãos, não apenas por causa dos filhos da senhora, não apenas porque alguns dos filhos da senhora, melhor dizendo, acreditavam na doutrina correta a respeito de Cristo em contraste com o falso ensino gnóstico. É fundamental, meus irmãos, para a salvação e piedade, crer em determinados fatos do Evangelho, principalmente na encarnação de Cristo no contexto de 2 João, conforme eu já mostrei em outro estudo desta carta aqui. Mas João, ele exulta por causa dos filhos da senhora, porque eles, além de crerem na verdade da palavra de Deus, eles também andavam nela, é o que ele diz. Que ele ficou alegre porque os encontrou andando na verdade. E o verbo andar aqui comunica a ideia de viver ou se comportar de uma forma específica, conduzir-se a si mesmo de determinada maneira. E essa é uma das metáforas preferidas de João para a vida cristã. Outras 11 vezes, eu me dei o trabalho de contar, outras 11 vezes pelo menos ele usa essa palavra em seus escritos. Geralmente a referência é sobre andar na luz ou andar nas trevas. Andar a pé ou caminhar, essa expressão, é uma metáfora também frequente na Bíblia para comunhão com Deus. Deus andava no jardim do Éden na viração do dia, de Gênesis 3:8. Enoque andou com Deus, de Gênesis 25:22. Davi andou com Deus em fidelidade, justiça e retidão de coração, diz o primeiro livro de Reis 3:6. Eu fui catando aqui na Bíblia onde que tinha essa expressão. Salomão andava de acordo com os decretos de seu pai, primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 3. E o Novo Testamento nos diz que nós devemos andar em novidade de vida, Romanos 6,4. Andar por fé e não pelo que nós vemos, 2 Coríntios 5,7. Andar no Espírito, Gálatas 5,16. Andar em boas obras, Efésios 2,10. Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, Efésios 4,1. Andar em amor, Efésios 5,8. Andar em sabedoria, Efésios 5,15. Andar de modo digno do Senhor para agradá-lo em todos os aspectos, Colossenses 1,10 e outros textos mais. E João fala dessa comunhão com Deus em termos de andar na verdade. Isso diz respeito a uma vida que move-se continuamente controlada pela verdade. Um modo habitual de vida regulado pela verdade. João, meus irmãos, experimentou esta alegria superlativa porque ele encontrou os filhos da senhora controlados pela verdade. Literalmente vivendo pela verdade em comunhão com Deus. Essa é a vida cristã genuína e digna dos mais elevados elogios. Isso que arrancou o elogio dos lábios de João. Os falsos cristãos, em contraposição, eles andam no engano e no pecado, mundo afora, negando a Cristo com o seu ensino, com seus lábios e com a sua vida. E pode ser que não apenas a senhora, mas também os outros filhos dela estivessem desviando-se da verdade e caminhando no erro. Havia muitas tentações, meus irmãos, para os crentes desviarem-se da verdade na cidade de Éfeso. A cidade era um grande centro de filosofia, religiões pagãs, comércio próspero e uma vida noturna agitada, com imoralidade e violências desenfreadas, como eu já mostrei na introdução dessas cartas. Um mero conhecimento intelectual da verdade. Uma atitude de especulação frívola em relação às doutrinas cristãs, como enfatizavam os gnósticos, não era suficiente para suportar as inúmeras tentações e enganos de uma metrópole depravada como Éfeso. Não era o conhecimento intelectual que iria segurar os crentes ali da Ásia Menor vivendo na verdade. A ênfase de João e das Escrituras na palavra andar demonstra para nós que somente aqueles que permitem que a verdade controle continuamente todas as áreas de sua vida podem resistir às tentações e aos ataques constantes das falsas doutrinas. O Antigo Testamento
nos fornece uma excelente ilustração disso no caso de Davi. Davi andava com o Senhor, não encontrei melhor exemplo, em obediência e dançava de alegria na presença do Senhor, como diz 2 Samuel 6,14. Mas Davi, vocês conhecem essa história, no auge do poder e das bênçãos do Senhor, Davi desviou-se da verdade e cometeu adultério. Depois, para esconder o seu pecado, ele também cometeu homicídio. A partir de então, maldição entrou na casa de Davi e desgraçou com a sua família. E a causa de toda essa tragédia foi porque num certo dia, ao invés de seguir caminhando com Deus, controlado pela verdade, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, nos diz que uma tarde, abre aspas, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi estava andando ocioso, sozinho por aí, exposto à tentação, e ele permitiu que o engano do pecado o seduzisse. E assim caiu a Virgem de Israel, caiu o homem segundo o coração de Deus. Quem deixa de andar na verdade, meus irmãos, e eu prego para mim também, vai andar no pecado. Quem deixar de andar na verdade, vai andar no pecado. Não há meio termo. Se não está andando na verdade, vai estar andando em alguma outra esfera de existência. Então, é necessário mais do que conhecer a verdade, estudar a verdade, ouvir sermões sobre a verdade e falar sobre a verdade. É necessário obedecer à verdade, andar na verdade, ser controlado pela verdade, viver pela verdade. É por isso que João encontrou alguns crentes verdadeiros, melhor dizendo, mesmo em meio à apostasia que generalizada nas igrejas da Ásia Menor, crentes andando na verdade, e ele se alegrou com isso. A verdade divina, João está nos mostrando aqui, destacando, supervalorizando dessa maneira, a verdade divina é para ser vivida. E o que determina a natureza fiel dessa caminhada, na verdade, de João, na continuidade aí, você confere ainda no versículo 4, é que essa caminhada, ela é de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João iniciou essa carta enfatizando a obediência no versículo 1. E agora, no versículo 4, ele fecha o parágrafo enfatizando novamente a obediência. Quando João diz aqui, meus irmãos, o mandamento que recebemos da parte do Pai, com o artigo definido, ele não está se referindo a um mandamento específico, como alguns comentaristas acreditam. Ele fala dos mandamentos de Deus de modo geral, é o que eu creio. Em outros lugares das Escrituras, a totalidade da vontade revelada de Deus é chamada de o mandamento do Senhor. Veja um exemplo disso no Salmo capítulo 19, versículo 8. Salmo de número 19, versículo 8. Salmo 19, 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Davi está falando aqui da revelação especial de Deus nas Escrituras. E Paulo usa a expressão semelhante para encorajar o jovem pastor Timóteo à obediência da verdade. Vá a 1 Timóteo 6,14. Veja como a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Timóteo 6,14 diz assim: que guardes o mandato, ou o mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, por que isso é importante? Porque não há espaço para abstração e subjetividade aqui. Quem é controlado pela verdade, quem anda na verdade, vive de acordo com a verdade divina revelada nas Escrituras. A ênfase de João, essa ênfase aqui é especialmente importante
se nós mantivermos sempre em foco o que o apóstolo está escrevendo aqui, no final do segundo século, em um contexto inclusivista e sincrético, como eu já disse a vocês em outra ocasião, no qual havia sempre espaço para uma nova religião, e isso pavimentou o caminho para o desenvolvimento de seitas gnósticas e outras religiões de mistério, de ocultismo. O gnosticismo, deixa eu lembrar vocês, ensinava que a verdadeira espiritualidade consistia em um conhecimento secreto, a gnosis, revelados apenas a alguns poucos iniciados, somado a práticas mágicas e esotéricas. Por isso, os gnósticos, eles acreditavam na salvação, não acreditavam na salvação e na vida cristã por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e nem no pecado original. Eles não acreditavam nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Em outras palavras, para os gnósticos, a verdade, conforme revelada nas Escrituras, não era importante, não era fundamental. João, porém, ele confronta esse falso ensino, fazendo questão de sublinhar que os verdadeiros crentes andam na verdade e que a verdade é determinada pelo mandamento que recebemos da parte do Pai. João, meus irmãos, é realmente o homem certo para falar a nossa época. Digo isso porque uma caminhada com Deus em verdade, fidelidade e retidão não é definida pela nossa própria moral e crenças. Mas, no contexto evangélico brasileiro, no nosso contexto, infelizmente é exatamente assim, é exatamente o contrário. Há segmentos pentecostais que adotam usos e costumes como indicadores de uma vida cristã autêntica. Em outros arraiais pentecostais, é a exibição de dons e experiências excêntricas que determinam se alguém está caminhando com Deus. No neopentecostalismo, a vida cristã é regulada de acordo com práticas mágicas e supersticiosas, uso de sal grosso, óleo ungido, copo com água em cima da televisão e etc. Há também os cristãos progressistas que acreditam que andar na verdade, em comunhão com Deus, é andar de acordo com a moral das ideologias. É subverter aquilo, a ética e a moral cristã, mas na verdade eles estão andando na mentira. E todos esses enganos religiosos contemporâneos que concebem uma vida cristã a parte dos mandamentos de Deus, o mais perigoso de longe, em minha opinião, por causa do seu caráter sutil e privado, é o que o sociólogo Robert Bellah chamou de sheilaísmo. Ele entrevistou uma mulher chamada Sheila Lasson, que construiu uma religião à sua própria imagem, selecionando e escolhendo princípios morais e religiosos mais favoritos a ela. E por meio disso, ela se transformou numa autoridade final. Alguém definiu a religião dela como uma tigela de salada, porque parecia-se como uma pessoa que vai a um restaurante, um cliente de restaurante, que olha ali a oferta de saladas e seleciona aquilo que lhe é agradável, seleciona aquilo que é mais palatável. Deixe-me compartilhar um texto da entrevista de Sheila Lasson, em que ela mesma denomina sua religião. Ela diz assim, abre aspas, eu acredito em Deus, não sou fanático religioso, não me lembro a última vez que fui à igreja, minha fé me levou longe, é sheilaísmo. Apenas a minha própria voz, ou seja, apenas a própria voz dela, que é lei, que dá comando para ela. É apenas tentar se amar e ser gentil consigo mesma, amor próprio. Você sabe, eu acho que Deus gostaria que cuidássemos uns dos outros. Tirei apenas um trecho aqui da entrevista dela. Em outras palavras, o que o sheilaísmo é que Sheila tem um código de ética, mas não está mais ligado a um texto sagrado ou a uma divindade conservadora. É pessoal esse código de ética de Sheila, não publicado, inédito, não está disponível. Às vezes nem mesmo Sheila sabe o que crê, senão quando se depara com uma situação que a contraria. Sheila segue o sheilaísmo. O sheilaísmo é bom para Sheila, mas não constrói relacionamentos. Ninguém, além de Sheila, sabe quais são os códigos do sheilaísmo. Lembrem-se, eles aparecem só mediante situações em que Sheila é contrariada. E ela descobre que o seu código é contrário àquilo que lhe desagrada. Muitas vezes Sheila não se conhece até que algo não pareça certo. Por isso, meus irmãos, infelizmente,
se João encontrasse com a maioria dos evangélicos brasileiros, ficaria tristemente surpreso em constatar que eles determinam a autenticidade da vida cristã com padrões e crenças estranhos à ortodoxia cristã, como faz o sheilaísmo. Quase posso ouvi-lo dizer: fiquei sobremodo entristecido ao encontrar alguns de vocês andando no engano, de acordo com falsas crenças e ideologias. E de você, que será que João diria se o encontrasse por aí? Espero que o velho apóstolo pudesse se alegrar ao encontrá-lo andando na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Porque o conhecimento da verdade traz responsabilidade de obedecê-la. Você e eu temos a responsabilidade, uma vez que a verdade foi revelada a nós. A partir de hoje nós somos um pouco mais responsáveis. A cada vez que a palavra é pregada, a cada vez que você lê a Bíblia na sua casa, que você tem acesso a ensino bíblico saudável, você se torna mais responsável em obedecer a palavra de Deus. É por isso que o evangelista americano chamado Leonard Ravenhill disse: não se orgulhe do seu conhecimento bíblico, porque ele vai ser usado contra você no dia do juízo, porque nós somos responsáveis a saber, a obedecer aquilo que nós sabemos. Nós não vamos ser responsabilizados por causa daquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós sabemos nós precisamos obedecer. Então ocupe-se daquilo que você sabe, assim como eu também tenho que me ocupar daquilo que eu sei. Portanto, a verdade revelada nas Escrituras permeia todos os aspectos da vida cristã. Ela une os crentes, ela abençoa os crentes, ela habita nos crentes e ela controla os crentes. Esse é o chamado de Deus, esse é o chamado que Deus faz para todos nós nesses primeiros quatro versículos de 2 João. Vivermos sem ligação com o erro e de acordo com a verdade que nós professamos acreditar. E somente aqueles que movem-se continuamente na esfera de existência da verdade é que poderão suportar as tentações e ameaças de falsas doutrinas que marcam estes últimos dias. E a tendência disso é aumentar. Então eu oro, a minha oração essa noite, finalizando esse sermão, é para que a nossa vida cristã seja marcada por todos os ângulos, pela verdade do Evangelho até o fim, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós adoramos. Amém.